Olá, sejam bem-vindos ao Casa Hairá Convida, o podcast da Casa Hairá que vai discutir diferentes aspectos relacionados aos psicodélicos e suas possibilidades de uso. Eu sou Samuel Antenor, jornalista de Ciência e Saúde, e hoje vou apresentar esse episódio sobre o papel dos psicodélicos no mundo contemporâneo, um tema emergente que cada vez chama mais a atenção de pesquisadores, cientistas e profissionais de saúde, mas que ainda não tem um amplo espaço de debate sobre suas diferentes possibilidades. Hoje nós vamos falar especificamente sobre ayahuasca, cogumelo e cannabis, seus princípios ativos, suas propriedades psicoativas, sua inserção na cultura, o que diz a ciência e também sobre a legislação, em que pé que a gente está hoje nessa questão no Brasil. Para debater esse tema hoje estão aqui comigo Luana Fossen, enfermeira intensivista, especialista em psicologia analítica, artista e co-dirigente da Casa Hairá; David Oliveira, cofundador e presidente da Associação Sagrada Cannabis Medicinal; e Gisele Oliveira, enfermeira emergencista, especialista em cannabis medicinal e que também atua na associação; Gabriela Zorzi, farmacêutica, bioquímica e psicanalista; e Sandra Winkler, educadora, especialista em psicologia transpessoal e logoterapeuta. Sejam todos bem-vindos. Para começar, a gente pode fazer uma pequena contextualização de como tem sido o uso dessas substâncias ao longo do tempo em diferentes sociedades, mas antes, e aí eu começo pela Luana, o que são os chamados psicodélicos? Psicodélicos são substâncias que agem no nosso sistema nervoso central, que alteram o nosso estado psíquico. É como se elas agissem alterando a nossa percepção, agem nas nossas emoções, no nosso sistema cognitivo e trazem novas possibilidades, inclusive terapêuticas. E como é a ayahuasca nesse contexto? Perfeito. A ayahuasca é uma substância que tradicionalmente vem dos povos indígenas. E com todo esse movimento antropológico e com o movimento também da doutrina do Santo Daime, ela chega até a cidade. E junto com esse movimento da ayahuasca, a gente percebe métodos diferentes, né? Então, hoje ela se espalhou no meio urbano, e aí a gente vai ter várias linhas trabalhando com a ayahuasca, mas eu percebo que a finalidade dela, trabalhando com a medicina e tomando a medicina, é justamente proporcionar essa possibilidade de enxergar um outro meio para se desenvolver, para compreender as nossas relações interpessoais e conosco mesmo. Do ponto de vista histórico, a ayahuasca a gente pode chamar que é algo recente, né? No sentido de ter chegado ao meio urbano e despertar a atenção como uma possibilidade psicodélica. Mas no caso da cannabis, Davi, isso já vem de muito mais tempo, né? A gente tem vários aspectos históricos que permeiam a trajetória dessa planta ao longo do tempo. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, com a cannabis a gente tem registro hoje de 5 a 6 mil anos na China, né? São os primeiros registros que a gente tem atuais, e ela veio se difundindo pelo mundo inteiro durante alguns anos, até chegar em 1924, mais ou menos, onde começaram as proibições, a guerra atrás da maconha, né? Então, a gente chega num ponto que foi criado uma convenção em Genebra. Em 1924 foi a segunda edição dela. Ela era voltada para o ópio e para a cocaína, que eram dois problemas grandes que a gente tinha no mundo. E uma delegação brasileira foi para lá e acabou colocando a maconha, também um delegado brasileiro acabou colocando a maconha nesse meio. Então, o que era para ser falado do ópio e da cocaína foi introduzido a maconha junto. Dali para frente acabou a paz da maconha por diversos motivos financeiros. A parte do tecido, a parte do tabagismo, a parte do álcool, foi tudo criando influências para gerar um proibicionismo sem ter acesso ao lado medicinal, só tratando a maconha como um lado mais recreativo, né? Como se fosse droga. Em 1924 ocorreu essa convenção, onde foi trazido esse problema, né, no caso. E em 1960 a ONU acabou acatando essa proibição e tornando ela mundial, classificando ela como droga, e até então parou o estudo todo de cannabis no mundo inteiro.
E aí, com o tempo, alguns países foram retomando devagarzinho e hoje a gente está nesse quadro que se encontra, né? Alguns países bem liberados já, alguns países um pouco mais atrasados, mas todo mundo lutando para que realmente chegue às pessoas que precisem, que as pessoas tenham acesso a essa medicina. E Gisele, nesse sentido do que o Davi falou, como que está isso no Brasil? No Brasil, desde que foi proibido, isso não caminhou mais em termos de conhecimento e de possibilidade de uso terapêutico? Conta um pouquinho para a gente essa história. De lá para cá mudou muita coisa, né? Tem muita coisa ainda que é precisa aperfeiçoar, melhorar, né? A descriminalização. Porém, hoje um processo terapêutico que nós temos com a cannabis é o óleo de cannabis, que é produzido, né? Por várias associações, por várias empresas, aonde a gente consegue trazer uma qualidade de vida para os pacientes. Gabi, no caso dos cogumelos, também especificamente, essa história se repete ou há algo mais específico? A gente não tem um contexto tradicional de uso dos cogumelos no Brasil, assim como a gente tem para a ayahuasca, mas a gente tem a tradição de outros povos, principalmente no México, os mazatecas, faziam uso medicinal e tradicional desses fungos, né? Em contexto ritualístico e também no contexto de cura. Então, é uma cultura que tem sido introduzida cada vez mais no Brasil e pelo mundo todo. Um dos aspectos mais importantes que a gente percebe é que o uso terapêutico hoje em dia está muito em voga. Você é terapeuta, Sandra. Como que você vê a possibilidade de uso dessas medicinas, dessas substâncias em diferentes terapias para diferentes casos? Como que isso está no Brasil de um modo geral? Infelizmente, ainda não existe uma regulamentação para o uso dos psicodélicos dentro de um processo terapêutico. Mas existem avanços nesse sentido, existem institutos que têm autorização para fazer pesquisas, né? Por exemplo, com o MDMA, mas não existe ainda essa abertura para ser usado dentro do consultório. Essas pesquisas têm resultados maravilhosos, mas ainda é um caminho para a gente chegar lá. Então, do uso científico já há algum tipo de conhecimento que possa embasar o uso terapêutico dos enteógenos. Como que isso está hoje no mundo? Gabi, você tem informações sobre estudos? Porque no Brasil a gente sabe que ainda não é um dos lugares onde mais se pesquisa por conta da legislação, mas as pesquisas seguem fora do país em vários lugares diferentes do mundo, não é? Na verdade, a gente tem essa ideia de que no Brasil a gente ainda tem poucas pesquisas, mas o Brasil ele é o segundo país que mais faz produção científica em cima dos psicodélicos. Aqui a gente tem uma sorte grande, digamos assim, de ter a ayahuasca como liberada para uso, e isso permite que algumas pesquisas sejam feitas com mais facilidade. Mas a gente ainda está muito longe do ideal, né? Tem instituições maiores de pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, que fazem o uso do MDMA e da psilocibina em contexto terapêutico, né, para realmente produção de ciência em cima disso. Mas no Brasil a gente tem, por exemplo, o Instituto do Cérebro, que hoje eu acredito que seja o maior centro de pesquisa com essas substâncias aqui. Então, dentro da ciência, têm sido produzidos artigos e a gente tem visto resultados muito interessantes dentro desse contexto. Ou seja, os psicodélicos eles produzem efeitos na percepção, na cognição, na emoção, mas de que forma eles se manifestam, por exemplo, Luana, no caso da ayahuasca? A ayahuasca, eu costumo dizer, né, até brincando, que parece que ela tem um tripé dentro desse processo químico, biológico, né, psíquico. Quando a gente toma ayahuasca, falar propriamente da substância, a gente pode focar no DMT. Vamos olhar para o DMT, que é a substância que traz o processo psicodélico, né? Então, essa substância ela é semelhante à serotonina, por exemplo. E aí todo mundo já ouviu falar que a serotonina traz o bem-estar, né? Enfim, e é por isso que quando toma ayahuasca, os efeitos são persistentes, né, em relação aos sintomas da depressão, da melhora da depressão, por exemplo. Então, existe essa função da ayahuasca, já comprovado na literatura. E aí a ayahuasca ela vai ter uma ação
persistente em alterar os nossos sentidos externos. Então, esse efeito da sinestesia. E aí o indivíduo, ele vai poder experimentar novas sensações, né? Através da música, através dos cheiros, porque a ayahuasca tem esse setting, né? Para quando a gente consagra, quando alguém decide, né, tomar ayahuasca, existe uma preparação do ambiente que isso vai ser realizado. E tudo isso contribui para a experiência. E é por isso que a pessoa vai ter essa percepção alterada também. Existe o chá, mas existe tudo o que está sendo oferecido no entorno, né? Para estimular esses sentidos também. Então, tudo contribui para a alteração dessas percepções, para o desenvolvimento emocional e contribuir para uma experiência onde a pessoa vai entrar num estado alterado de consciência. Ou seja, a gente precisa de um contexto para que, de algum modo, essa experiência, que nunca vai ser igual, mas ela possa acontecer dentro desses parâmetros. O que a gente chama de expansão da consciência. Fala um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Outro tema polêmico, né? E é muito legal falar sobre isso, porque quando fala de ayahuasca, não o que é consciente e inconsciente, né? Uma pessoa inconsciente, ela precisa de um atendimento médico, né? É uma pessoa que tem risco de vida. Não é o que acontece dentro de uma experiência com a ayahuasca. A gente tem uma alteração da consciência. O indivíduo está na consciência. Ou então a gente pode falar que é como um sonho, só que quando a gente está dormindo é uma outra percepção. Mas quando a gente está sob o efeito da ayahuasca, é como se fosse um sonho mais consciente. Então, o indivíduo tem condições de executar algumas funções, né? Então, se ele precisar andar, ir ao banheiro, a gente sempre fala sobre isso, né? Isso acontece durante a força da ayahuasca, que todo mundo fala o que é a força, né? Durante o processo da ayahuasca. Então, o indivíduo, a pessoa que consagra a ayahuasca, essa expansão da consciência, são justamente essas novas percepções. Uma nova forma de enxergar tudo o que está acontecendo no seu entorno, inclusive que é esse setting que a gente fala dentro da experiência com a ayahuasca, né? E tudo o que está acontecendo dentro do indivíduo também, os seus processos emocionais, psíquicos. Então, é justamente isso que a gente fala, que a ayahuasca expande a consciência, porque traz novas possibilidades. Quando a gente pensa nessa questão, pensando nos outros psicodélicos, no caso da cannabis, como isso se dá? O setting é uma coisa importante, dependendo do aspecto que a gente estiver observando, como que no caso da cannabis, que é uma planta conhecida no Brasil há muito mais tempo, muito mais difundida, seja para o uso recreativo ou não, como que isso se manifesta pensando nela como um psicodélico? Com o passar do tempo do proibicionismo, começaram a abrir alguns estudos muito interessantes, onde foi descoberto um sistema, que é o maior sistema que a gente tem dentro do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Esse sistema hoje ele é responsável pela sua alegria, pela sua paciência, seu bem-estar, seu bom humor, sua alimentação, suas noites de sono bem dormidas. Então, quando ele está desregulado, só a cannabis consegue regular ele. Você, um ser humano normal, consegue produzir os seus endocannabinoides até uns 30, 32 anos. Porém, a alimentação errada, falta de exercícios, vai cada vez enfraquecendo mais. Então, chega um ponto que só os canabinoides presentes na cannabis que conseguem estar regulando esse sistema. Isso a gente está falando de mais de 120 canabinoides presentes dentro de uma única planta. Então, é um sistema muito amplo que mexe com muitas coisas. São estudos novos que, devido à liberação, está sendo possível realizar e que está trazendo muita mudança de vida para as pessoas. Regulando o sistema endocannabinoide da pessoa, você consegue devolver uma qualidade de vida muito maior para essa pessoa. Gisele, pensando nessa questão da qualidade de vida, como que isso que o Davi descreveu agora funciona num paciente? Você que é especialista em medicina canábica, como que isso funciona no sentido de você perceber os princípios da planta agindo num paciente? Quando um paciente ele vai atrás do óleo de cannabis, ele tem
ele está cansado de remédios convencionais, do qual acaba não tendo a efetividade do tratamento que ele está precisando. O sistema endocannabinoide vai estar desregulado. Então, qualquer outra doença que nós temos, esse sistema vai estar desregulado também. E esse sistema desregulado que acaba desregulando o sistema endocannabinoide. Então, quando a gente entra com um óleo de cannabis que acaba equilibrando o sistema endocannabinoide, esse sistema endocannabinoide acaba equilibrando também o outro sistema que está. Então, muitas pessoas falam, a cannabis serve para tudo? Não, ela não serve para tudo, mas ela serve para muitas coisas. Por quê? Porque nós temos receptores do nosso corpo em várias partes do corpo, tanto o CB1 quanto o CB2, que é onde o óleo ele acaba atuando. Então, você toma para uma determinada... Pacientes que têm Alzheimer, que ficam agressivos, que vão perdendo a sua qualidade de vida, quando eles começam a tomar o óleo, eles acabam ficando mais calmos. Porque o óleo ele provoca esse reequilíbrio. Isso, ele faz o reequilíbrio no organismo. Então, não tem uma melhora de um sintoma, tem uma melhora de vários sintomas, entendeu? Porque a gente acaba utilizando a planta toda. Ela acaba agindo em várias partes do nosso corpo. Então, acaba trazendo uma melhora de vida para o paciente, uma qualidade de vida para o paciente e uma qualidade de vida para os familiares também. Existem várias doenças que eu percebo, dos pacientes que eu atendo, ansiedade, depressão, dores crônicas, doenças neuropsiquiátricas, entendeu? A procura é muito grande. E aonde eu vejo, depois quando a gente consegue ajustar a dose para cada paciente, porque cada paciente, cada indivíduo tem um sistema endocannabinoide, do qual o mesmo óleo de gotas para um não vai servir para o outro, é individual. Então a gente tem que fazer esse trabalho delicado, lentamente e progressivamente, para a gente trazer a qualidade para aquele paciente, para o que ele está precisando, entendeu? Então a questão bioquímica, que já é conhecida e que é muito importante para saber como é o mecanismo de funcionamento dessa medicina, é o mesmo que a gente vai encontrar também em outras medicinas, em outras substâncias como os cogumelos. Você como bioquímica, Gabi, como que você vê essa questão? Explica um pouquinho para a gente como funciona no caso do cogumelo. Os cogumelos, eles têm uma substância psicoativa chamada psilocibina, e que ela é um psicodélico clássico, assim como o DMT, que está presente na ayahuasca. Ela atua em receptores específicos de serotonina, que promovem alguns efeitos ali transitórios, então alguns efeitos experienciais, mas também promovem uma neuromodulação no cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade e neurogênese, que é uma flexibilidade e um maior crescimento e desenvolvimento e comunicação entre os neurônios. E isso permite que o processo terapêutico, geralmente as pessoas que buscam, os cogumelos, têm quadros de depressão ou de ansiedade, que hoje são as condições mais estudadas, de uso dessa medicina. Mas, então, dentro desse quadro que essas pessoas apresentam, a cognição e a neuroplasticidade que os cogumelos promovem ajudam muito nos resultados. E pessoas que muitas vezes estão em tratamento há 10, 20, 30 anos e que não viram melhoras com antidepressivos, com ansiolíticos, conseguem destravar alguns processos que permitem uma melhora muito significativa dentro desses quadros. No entanto, a gente não tem ainda uma regulação para todas essas medicinas no Brasil. Como que as pessoas hoje em dia, tendo acesso, se utilizam e como que as terapias podem, de algum modo, você que é terapeuta, Sandra, como que as pessoas chegam no consultório? Algumas fazem uso das medicinas independentemente da legislação permitir ou não, a gente sabe disso. É uma questão cultural. Como que você vê essa questão? É muito comum eu receber pacientes que fazem uso do psicodélico. Na minha experiência, o psicodélico traz um avanço muito grande no progresso do paciente, porque o psicodélico ele estimula todo o eixo experiencial, né? O que é esse eixo experiencial? Razão, emoção, intuição e sensação.
Como que ele estimula? Numa sessão de ayahuasca, por exemplo, né? O que é a sensação? São os nossos 5 sentidos. Então, todo o grafismo que envolve o cheiro do cepá, as músicas, todos esses aspectos que envolvem o setting vão estimulando a sensação. Aí vem o próprio gosto da ayahuasca, que é peculiar, que vai estimulando todas essas sensações. Quando a força chega, e aí vem as emoções, né? E a nossa razão está ali todo o tempo analisando tudo. Esse equilíbrio do nosso eixo experiencial, que normalmente não existe no nosso dia a dia, por sermos uma sociedade que privilegia muito a razão, né? Então há esse desequilíbrio desse eixo experiencial. O psicodélico coloca isso em nivelamento. E aí a intensidade de tudo que acontece é muito mais forte. E a gente tem uma possibilidade de que o fluxo psíquico da pessoa se eleve, há uma abertura, e o processo intuitivo aconteça com muito mais intensidade. Então, quando o paciente chega no consultório, aí eu vou analisar em que etapa, né, do psicodélico, que vai depender muito do trabalho que ele teve, que ele parou. Né? Então, às vezes, ele faz um trabalho muito bem feito, e falando agora da abordagem integrativa transpessoal, são 7 etapas que a gente tem até chegar na integração do conteúdo. Então, muitas experiências, a paciente chega até a transformação, que seria a 5ª etapa. Então, o meu trabalho é só elaborar e integrar, né? Entender o que fazer um apanhado geral de tudo o que aconteceu e entender como que ele pode trazer aquilo para o dia a dia dele, né? Trazer aquilo em ações práticas. Algumas vezes eles param antes, porque a experiência é tão forte que ficam ali identificados, mas já reconheceram. Então, isso facilita muito. Dentro do consultório, às vezes a gente passa 1 ano tentando fazer o paciente reconhecer alguma coisa, para depois avançar nas etapas. E numa sessão de psicodélico, pelo menos até a identificação ele chega. Então, é um grande potencial, né, de realmente evolução em termos de qualidade de vida, de saúde mental, relacionamentos, enfim, de solucionar os problemas que impedem essa pessoa de avançar. Você falou sobre sessão de psicodélico, né? No caso da ayahuasca, o que a legislação prevê? Um uso ritualístico, né? No entanto, exatamente essas questões que a Luana falou, né? Essas questões da ação bioquímica no organismo, elas acontecem. Então, a gente pode imaginar que são ações complementares, por exemplo, uma pessoa que participa de uma sessão de ayahuasca, que é um uso ritualístico, ela vai despertar todas essas questões que depois ela pode reconhecer e, de algum modo, ajudar num tratamento terapêutico? É muito importante a gente compreender a questão da legislação, justamente, né? Então, hoje a ayahuasca ela é permitida no Brasil para uso ritualístico, religioso, né? Por uma portaria do CONAD. O que acontece? Obviamente, quando a pessoa toma um psicodélico, mesmo que seja dentro de um contexto religioso, ela vai entrar em processos psíquicos. Ela vai entrar, né, porque ela vai ter essa ascensão do conteúdo e ela vai entrar, se aprofundar, na verdade, nas questões emocionais, nas questões afetivas. E aí é o papel da sociedade em discutir isso, o papel de pessoas do meio do psicodélico, da ciência, e não ajustar um combate. Eu percebo isso, né? Ela é de uso religioso, mas culturalmente, como a gente falou, e é inevitável que a gente compreenda que hoje a ayahuasca se difundiu no centro urbano, como a gente discutia no começo, por diversas formas, né? São muitos métodos hoje de servir a ayahuasca, a gente percebe.
Acontece que são pessoas tomando ayahuasca. E as pessoas, dentro de suas questões pessoais, elas vão desenvolver alguns questionamentos e elas necessitam muitas vezes de um apoio terapêutico. Então é nisso que a gente precisa prestar atenção, nesse viés, né? A ayahuasca não pode ser usada no contexto terapêutico no Brasil, ponto. Mas nem por isso ela deixa de ser uma substância que traz propriedades terapêuticas. Entende o que eu estou dizendo? O indivíduo, de qualquer maneira, a maior parte deles, né, na verdade, precisa de um apoio. Eu percebo isso, né? Tomando a ayahuasca, consagrando, a pessoa quer desenvolver alguma questão, obviamente, muitas pessoas vão tomar e não vão sentir a necessidade, mas a maioria delas, sim, precisa desse suporte terapêutico. No caso da cannabis, a gente tem uma legislação que permite, por exemplo, no caso da associação, Davi, que a pessoa tenha um documento que lhe permita usar terapeuticamente. Né? Como que isso funciona? Porque no caso da ayahuasca, como a Luana falou, a legislação é muito específica para uso ritualístico. No caso da cannabis, há uma série de possibilidades e o que a gente tem hoje que permite legalmente que a pessoa se utilize da cannabis com essa finalidade terapêutica. Hoje, no caso da cannabis, qualquer médico pode estar receitando e a pessoa fazendo a compra em qualquer associação que tem autorização para estar produzindo o remédio, tanto óleo quanto flor. Hoje também está liberado para algumas enfermidades o uso de flor in natura. Porém, a gente passa por uma barreira muito grande na área médica, onde apenas 0,5% dos médicos hoje fazem questão de estudar cannabis e partir para o lado de receitar, abrir esse tratamento. Então, fica muito fechado, né? A pessoa que está com a enfermidade, ela tem 2 trabalhos. Primeiro, de encontrar um médico prescritor e depois de encontrar uma associação que faça um trabalho sério e possa estar produzindo esse óleo, entregando para a pessoa. Isso foi um ponto muito crítico na nossa associação, que a gente produzia bastante óleo, mas não conseguia encontrar médicos parceiros. Então hoje a gente já conseguiu juntar alguns médicos parceiros, então dependendo da enfermidade que a pessoa chega, a gente consegue direcionar para alguns especialistas, facilitando bastante o acesso, tanto ao óleo quanto à flor in natura. E vocês têm exemplos de casos de pessoas, de pacientes que conseguiram acesso à medicina e que tenham tido alguma evolução no seu tratamento, independentemente de qual era a questão a ser tratada? Sim, nós temos vários casos de várias patologias. Uma que me chamou a atenção muito especial foi do espectro autista. Eu acabo tendo mais o acesso à mãe que está ali com a criança oferecendo óleo para ela. E uma mãe onde ela verbaliza para você que o filho de 4 anos, ele não verbaliza, ele não se comunica. E após a chegada do óleo, com esse tratamento, a criança começa a se socializar, começa a falar, começa a brincar. Então, imagina para a mãe, imagina para a família, você ter isso apenas com uma medicação que é natural, que é a cannabis que ela faz, né? Então, esse caso mexeu muito comigo, porque eu sou mãe e eu entendi o coração dessa mãe, né? E várias outras doenças também, o Alzheimer, onde os pacientes são agressivos e não conseguem verbalizar, só com agressão, e de repente você vê essa melhora no sono, você vê essa melhora na calma, na fala, na socialização com os familiares, aonde ele consegue se alimentar, tomar um banho sozinho, ter a sua dignidade de volta um pouco. Ela não tem cura, determinadas doenças. O óleo de cannabis ele não traz a cura, mas ele traz qualidade de vida para esses pacientes.
A regulamentação permite, então, experiências como essas, mas a gente também tem um outro ponto que é importante falar. Em alguns casos, a gente está falando de descriminalização, algo que ainda precisa acontecer com algumas substâncias. Como que isso está no Brasil comparativamente a outros países? Gabi, no caso do cogumelo, como que é a legislação ou essa questão mais ligada à criminalização? Existe isso também com os cogumelos ou não? Então, os cogumelos a gente fala que eles estão numa espécie de limbo jurídico. Por quê? Na portaria 344 da Anvisa, que é a que coloca as substâncias que são proscritas, o cogumelo não consta nela, diferente da cannabis, por exemplo, que está lá tanto a planta em si, quanto as substâncias, o THC e o CBD, elas constam nessa portaria da Anvisa. Mas os cogumelos não estão lá, porém a psilocibina está. Então, a gente fica num caso complicado, em que algumas pessoas, por exemplo, que cultivam cogumelo ou que são apreendidas com cogumelo, ficam a critério da pessoa que está julgando ou do policial que está fazendo essa apreensão para decretar se aquilo está sendo uma atividade, uma prática ilegal ou não. Como não está na lei, ela não é ilegal. Então, tanto o cultivo quanto a comercialização dos cogumelos não são práticas ilegais, ao mesmo tempo que não são práticas legais também. E isso abre margem para que a gente tenha um mercado muito maior de cogumelo e de uso, não somente o uso terapêutico, mas o uso autônomo ou o uso recreativo dessas substâncias. E o problema é que isso abre margem para as pessoas entrarem nesses estados psicodélicos e terem essas experiências de expansão, muitas vezes sem ter um direcionamento ou sem ter um conhecimento sobre aquilo e se colocarem em situações de vulnerabilidade, né? Então, vira e mexe sai na mídia que uma pessoa foi apreendida com cogumelo, ou que fez uso de cogumelo e foi parar no hospital. Apesar de ser uma substância segura, a gente sempre tem que lembrar que num estado não ordinário de consciência, a gente está vulnerável ao meio, a nós mesmos, a muita coisa que pode acontecer, né? Então, é por isso que a gente sempre bate muito na tecla, uma conversa que eu sempre tenho com a Luana, né? Do quanto é importante as pessoas terem responsabilidade no uso que elas forem fazer. Ainda mais porque a gente não tem essa aprovação do uso terapêutico, como a Sandrinha também já falou, mas ainda assim as pessoas têm a opção de usarem por elas mesmas. E isso muitas vezes, ainda que seja um uso num contexto recreativo, traz insights, traz lembranças, traz experiências que precisam ser integradas depois, né? Então, eu sou psicanalista e acontece de chegar a demandas de pessoas que fazem o uso dos cogumelos, até por eu ter essa abertura de falar, assim, as pessoas às vezes se sentem mais à vontade, né, de trazer isso. Então, as pessoas decidem fazer o uso e trazem as demandas das experiências que elas tiveram, né? E isso é muito interessante, porque, como eu falei, às vezes o uso não é nesse contexto de autoconhecimento, de autoexploração, nem é cerimonial, mas ainda assim a gente vê resultados muito positivos na saúde mental. Então, claro que isso depende de vários fatores, né? Do setting, essas questões que a gente fala muito também nas práticas de redução de danos. Mas, de forma geral, é um uso que ele é muito mais livre, porém a falta de regulamentação também pode trazer alguns prejuízos, como a gente vê trazer muitas vezes. E acontecem de alguns cultivadores serem apreendidos, e isso tem um efeito também na opinião pública sobre os cogumelos. Então, na ideia que as pessoas têm, que ainda é uma substância perigosa, que é alucinógena e que vai deixar maluco, e que não é assim, mas a gente tem que sempre ter esse cuidado das pessoas que fazem esse uso, do que está sendo dito e de como elas estão fazendo isso, porque usar psicodélico é uma responsabilidade de quem está passando por essa experiência. Então o uso, além do que a gente chama de uso terapêutico, ele acontece, né? E a pessoa tem essa experiência com os psicodélicos, independentemente de ser algo regulamentado ou não, de ser descriminalizado ou não. Sandra, na terapia, você identifica pacientes que façam o uso, que a gente chama até de recreativo, mas que seja um uso não direcionado como terapia, e você percebe
nessas pessoas algum tipo de resultado, influência que você identifique? Eu tenho, por experiência, 2 tipos de paciente, né? Uns que me conhecem aqui, um tipo que me conhece dentro de um ritual de ayahuasca, que sabe que eu tomo ayahuasca, e tem abertura para isso. Eu percebo que o paciente que chega em mim e que não sabe que eu tomo ayahuasca, ele se sente inibido de falar sobre isso, porque é proibido, né? Então, muitas vezes a gente demora para chegar nesse lugar, né? Faço uso da maconha. E aí o primeiro passo é trazer a consciência de que aquilo é um processo que pode ser terapêutico, né? Então, desmistificar primeiro tudo que envolve, porque se ele tem vergonha é porque está num lugar que não deveria estar, né? Falta ali bastante informação, então o primeiro trabalho é esse, né? De desmistificar e trazer aquilo para um contexto terapêutico. E aproveitar as experiências que vêm desses psicodélicos para integrar e fazer todo aquele processo que a gente já conversou, que pode acelerar muito a terapia em si. Esses processos, quando a gente está falando de uso ou de experiência fora de uma terapia em si, eles acontecem, e como que a gente pode entender essas experiências com os diferentes psicodélicos, independentemente de estar ou não num processo terapêutico, como que isso a gente pode trazer à tona para poder exemplificar o que faz um psicodélico com uma pessoa, qual é a experiência, se a gente puder resumir. No caso da ayahuasca, no caso da cannabis e do cogumelo, o que acontece quando a pessoa usa um psicodélico? Acho que o primeiro passo sempre é a gente abrir espaço para o diálogo, né? Então, a pessoa que passa por uma experiência psicodélica, ela precisa manifestar aquilo que foi manifestado dentro dela, né? Por isso a importância dos processos terapêuticos e essa questão da integração psicodélica, que está sendo muito debatida atualmente. Acontece que quando a gente olha para processo terapêutico dentro de consagração, de psicodélico, a gente olha muito para uma questão até econômica, né? Muitas vezes o indivíduo não tem condições, por exemplo, de uma prática terapêutica, né, de fazer terapia, de recorrer ao que quer que seja. Mas por isso a importância da informação. A informação vai trazer responsabilidade. O indivíduo compreender que tudo aquilo que ele acessou faz parte de um conteúdo pessoal e coletivo também, a gente sabe, né? Mas a informação viabiliza que a pessoa tenha um certo conforto em compreender que tudo aquilo que ele está passando é natural e que vai passar, né? Então eu percebo isso. E muitas discussões, como a Gabi falou, essa coisa da mídia, né, se envolver nos eventos, noticiar as coisas que acontecem dentro de pessoas que consagram psicodélicos, enfim. A gente precisa de mais estatística, eu percebo, né? Quando a gente vai para a ayahuasca, por exemplo, não existe muita estatística. Então, hoje existe um trabalho, sei lá, mais recente, de 2015, se eu não me engano, que começa a contabilizar quantas pessoas tomam ayahuasca no Brasil, por exemplo, né? Isso é muito limitado, porque geralmente vai olhar onde é liberado a ayahuasca de uma forma religiosa. Então, a gente vai nos centros tradicionais. Mas hoje a ayahuasca está difundida, como a gente disse, né? Então, a gente precisa de estatística, e isso é importante, porque quando a gente começa a falar em número, a gente começa a entender o que é o psicodélico e relativizar com outras substâncias. Então, a gente começa a ter um panorama visível, matemático, do quanto o psicodélico é seguro. É isso que é importante a gente falar, né? E aproveitando esse momento de falar em segurança, quero trazer uma questão muito importante, né? Quando a gente discute, ou quando a gente lê sobre a ayahuasca, principalmente, o que se é produzido sobre a ayahuasca hoje, mundialmente? O impacto dela em sintomas de doenças emocionais, né?
Mas eu percebo uma necessidade urgente da gente começar a discutir efetivamente de que existam linhas de pesquisa falando sobre o impacto, por exemplo, da ayahuasca em sistemas cardiovasculares, por exemplo, né? Eu, Luana, quanto pessoa que dirijo cerimônia, quanto enfermeira também, percebo que, tudo bem, essas questões psíquicas, hoje elas têm até como serem direcionadas. Previamente, existe a entrevista, todo o cuidado prévio, redução de danos, tudo isso que a gente faz com as pessoas que vêm para a consagração. Acontece que dentro da cerimônia existe uma repercussão também, que já é conversado, mas não é publicado. Não existem trabalhos nem robustos e nem mínimos mostrando que a ayahuasca tem sim um impacto importante no sistema cardiovascular, né? Então, qual é a doença hoje no Brasil que mais mata? São doenças cerebrovasculares, né? Cardiovasculares. Então, se a gente tem ayahuasca no centro urbano, numa população que sofre por essa comorbidade e que a mortalidade é a maior, então a gente precisa direcionar a ayahuasca para essas questões de saúde também. Isso é saúde pública até de um certo nível, né? Então por isso a importância da gente informar, debater e legislar sobre psicodélico. Porque a gente começa a trazer segurança para as pessoas que servem e para as pessoas que tomam psicodélico. E nesse caso eu posso falar da ayahuasca, que é a minha vivência, né? Então a gente precisa começar a falar mais sobre segurança na ayahuasca, não só com esse olhar psíquico, mas com um olhar orgânico mesmo. A função dela no coração, a função dela nessas repercussões, pressão, coração, enfim, tudo isso que engloba o estado da pessoa que está dentro da cerimônia. Isso é muito importante. Eu acho que esse debate é urgente. Você falou do caso da ayahuasca. No caso da cannabis, que tem um outro aspecto que passa por criminalização ainda no Brasil e falta de regulamentação também, embora a gente tenha aspectos que possam já ser usados do ponto de vista da saúde, do ponto de vista clínico mesmo. Mas voltando àquela questão, como que é a experiência psicodélica de quem usa cannabis num mundo em que não há regulamentação e há criminalização? A Sandra havia falado sobre um direcionamento, né? A Sandra e a Gabriela. Um direcionamento terapêutico. No caso da cannabis, o uso que se faz é muito menos terapêutico, oficialmente terapêutico, e voltado para a saúde do que um uso chamado de recreativo. Resumindo, como que é a experiência psicodélica de alguém que usa a cannabis? A cannabis ela vai trazer a parte psicodélica na atuação do THC no organismo, né? Então o CBD ele vem para cuidar de dores, de parte mais física, né? E o THC é onde ele age, é no nosso cérebro principalmente. Então o THC traz algumas experiências, sim, mas muitas comodidades são tratadas só com THC, não só com CBD. Então são usadas em doses mínimas, doses baixas, para a pessoa não ter a experiência alucinógena da cannabis e ter só o potencial medicinal. Existe o uso recreativo, que é muito discriminado no país, mas inclusive agora a gente está sendo votado uma PEC para proibir qualquer quantidade de cannabis que você tenha portado, você vai preso. E é um passo muito retrógrado para o nosso Brasil, onde está sendo liberado em grande parte do mundo o uso medicinal e recreativo, para a pessoa poder escolher na parte de lazer dela o que ela quer usar, não ficar fechado só a algo que o governo libera para você usar, né? E a parte medicinal está tendo um avanço muito grande. Hoje no país você é o país que mais se pode plantar maconha no mundo, em pessoa física, sem ser uma associação. Então tem a pessoa que quer, ela precisa procurar os direitos dela, ela precisa ir atrás dos direitos dela. Hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo muito bom de advogados voltados a cannabis, que estão ali para orientar e
realmente resolver o problema do paciente. Se o paciente realmente quer plantar, ele vai ter acesso ao cultivo, isso é para todos, mas precisa ir atrás, precisa se informar, precisa pesquisar para poder ter um acesso legal. Hoje a gente vê muitos cultivadores que só estão querendo ter acesso ao óleo, só estão querendo ter acesso à flor in natura para poder fazer seu tratamento, sendo presos e sendo tratados como traficantes, como realmente criminosos. Pessoas que têm família, pessoas que têm o seu trabalho, e acho que não é o lugar deles, né? Então acho que tem muito a se mexer ainda na parte de regularização, descriminalização. É um ponto que eu acho que está dentro de cada um de nós. Eu tenho muita mania de falar que a maconha ela não tem que ser legalizada, ela tem que ser normalizada. A partir do ponto que todo mundo achar algo normal, não tem por que ser proibido. Então, como que a gente consegue fazer isso? Com essa oportunidade que a Casa Hairá está dando para nós de poder trazer informação para todo mundo que precisa desse acesso. Quando você fala normalizar, é exatamente esse o ponto. A experiência psicodélica que a maconha ou que a cannabis, né, traz, ela não é um perigo em si. Ela não tem estudos que mostrem que ela pode ser fatal como outras questões. Então, essa experiência psicodélica que a cannabis proporciona, ela é segura. Assim como é uma experiência segura, outros usos de outras substâncias, né? Não é este o ponto que faz com que ela seja criminalizada e que a legislação seja algo que precise de uma construção e uma discussão muito amplas ainda no Brasil. Comparativamente a outros países, o Brasil está patinando, muito atrasado em alguns aspectos, e novamente a legislação, como não avança, vem exatamente a área jurídica para poder, né, regulamentar essa questão. Mas do ponto de vista da experiência psicodélica, ela não é pior ou melhor, ela é apenas diferente. Hoje a gente tem um registro da China, né, de 5.000 anos então, de uso de cannabis, então são 5.000 anos de uso sem nenhuma morte. Então não existe uma overdose de cannabis, não existe uma contraindicação, não existe um paciente que não possa tomar cannabis, porque é sobre aquilo que a gente estava falando, ela tem o próprio sistema que ela age. Então todos nós temos esse sistema que precisa ser regulado. Então não tem uma pessoa que não é indicado o uso da cannabis. Olha, você não pode tomar cannabis. Não existe isso. Então ela é totalmente segura. Hoje muitos profissionais, excelentes profissionais, que estão se dedicando a alguns anos de medicina, estão parando a sua medicina para poder voltar aos estudos, para entender essa planta nova e realmente conseguir trabalhar com ela da maneira correta, da maneira que tem que ser feita, da maneira certa. E fora isso tem um aspecto que a criminalização traz. O proibicionismo, ele faz com que nós não tenhamos o controle do que está sendo produzido e entregue para a população. Porque a população está consumindo, seja legal ou ilegalmente, está sendo consumido. Então, como você consegue ter esse controle? Regulamentando. Então, hoje as associações elas têm o aval da Anvisa, porque passam por uma regulamentação de um órgão muito criterioso, muito sério. Então, o caminho para se ter qualidade de medicamento, hoje o Brasil produz um medicamento muito valioso, melhor do que Canadá, que já está há muitos anos no estudo, melhor do que Israel, que pioneiro no estudo da cannabis. Então são medicamentos muito bem feitos, com muito estudo, com muito amor. Mas é isso, ainda existe muita muito fundo de quintal que está fazendo medicamento de qualquer jeito e querendo trabalhar da maneira correta, porém não tem apoio do governo, não tem uma abertura sequer do governo para você saber como você tem que fazer da maneira direito. No caso dos cogumelos, Gabi, que não tem uma legislação que diga é proibido, é permitido, que vive nesse limbo jurídico como você mencionou, como que é a experiência psicodélica com o cogumelo e o que se conhece dessa experiência? Da mesma maneira que a cannabis também é consumido,
né? Não sei em que medida, mas como que é essa experiência, independentemente da legislação, de um controle? É perigosa essa experiência ou não? Como que é isso? Não. Na verdade, entre os psicodélicos, o cogumelo ele é um dos mais seguros. De modo geral, né, os psicodélicos são substâncias seguras, eles não viciam, ao contrário do que muita gente pensa. Considerando uma pessoa que tem um estado de saúde estável, então, sem problemas, por exemplo, cardiovasculares que não estejam controlados, ou problemas renais, problemas hepáticos, enfim, questões fisiológicas muito graves, né? Porque aí qualquer medicamento que você der para a pessoa pode ser perigoso, mas eles são substâncias muito seguras, fisiologicamente falando, né? Por mais que a experiência seja muito diferente do que a gente está acostumado a viver no nosso estado ordinário de consciência, no nosso dia a dia, ela é uma experiência transitória e que passa, e que traz muitas reflexões, que pode trazer muitos insights. Às vezes são experiências difíceis, de fato. Tem muita gente que relembra de traumas, revive traumas, então podem ser experiências emocionais difíceis, por isso que tomar psicodélico não é fácil muitas vezes, e é por isso também que a gente sempre orienta que tenha um trabalho terapêutico junto, independente da ferramenta que seja usada, mas que tenha esse trabalho. Mas, falando do corpo mesmo, da nossa fisiologia, são substâncias muito seguras. A dose de overdose hipotética de psilocibina, que é a substância ativa dos cogumelos, para você consumir a quantidade que fosse necessária, você teria que comer, se eu não me engano, são 30 quilos de cogumelos. Então, você passaria mal muito antes que aquilo pudesse te fazer mal de fato, né? Que você pudesse ter uma overdose. Então, assim como a cannabis, a gente nem tem uma dose conhecida, e isso que a gente sabe, que existem pessoas que fazem uso de doses muito grandes de cogumelo e ainda assim tem a experiência muito intensa, porque quanto maior a dose, mais intensa, né, vai ser a qualidade da experiência, mas ela passa, né, e sem gerar grandes problemas. A gente sabe que é muito seguro o uso, desde que ele seja muito bem pensado. Nessas condições todas que a gente falou, de setting, mais uma vez, do seu estado emocional, que a pessoa esteja preparada para passar aquilo, porque também não é todo mundo que consegue sustentar uma experiência com psicodélico, pessoas que estão muito fragilizadas emocionalmente, que não têm um apoio, ou pessoas que têm um diagnóstico de esquizofrenia, histórico na família, né, essas doenças que entram em estados de psicose, que têm surtos, né, ou até pessoas que têm transtorno bipolar, que entram em estado de mania. Para essas pessoas, não é recomendado o uso de nenhum psicodélico, porque a experiência pode mais desconcertar a pessoa do que ajudar. Mas, colocando esses casos à parte, são substâncias que têm um potencial muito mais curativo do que destruidor, digamos assim, né? Então, a gente já tem uma segurança baseada em estudos mesmo, de que essas são substâncias que não são prejudiciais. Bem importante você falar isso, Gabi, porque qual é o nosso tema aqui? Hoje, os psicodélicos eles são utilizados, e de uma maneira crescente, né? Então, quanto mais informação a gente tiver do ponto de vista científico, do ponto de vista social, né, cultural, mais subsídios a gente tem como sociedade para enfrentar a questão da descriminalização em alguns casos, da legislação necessária em todos eles, eu acredito, e isso pode fazer com que a sociedade, de um modo geral, entenda qual é o papel dos psicodélicos no mundo contemporâneo, que não é o mundo do século XIX ou XX, é o mundo do século XXI hoje, cheio de informações que há 10 anos nós não tínhamos, né, de possibilidades tecnológicas, de muita inovação e de muitos problemas novos. Então, como que os psicodélicos, que são algo tão antigo na história da humanidade, podem ser usados para melhorar a qualidade de vida das pessoas hoje? Esse primeiro debate hoje, ele é um debate inicial sobre o tema, né? A Casa Hairá vai trazer novamente esse tema sob outros aspectos, né,
para a discussão, mas eu queria que vocês, que a gente amarrasse aqui com alguma perspectiva que vocês tenham, e aí eu gostaria de começar com a Luana, que é da Casa Hairá, no sentido de para onde caminha o uso dos psicodélicos hoje no mundo, considerando o que a gente falou, criminalização, legislação e uso seguro dessas substâncias. Qual que é a perspectiva que você tem, Luana, e todos vocês? Muito bom, Samuel. Obrigada por essa oportunidade. É muito importante a gente poder falar abertamente num grupo de pessoas que tomam psicodélicos, né? Especialistas também no assunto. E de uma forma generalizada, justamente o que a gente está fazendo agora. O que eu percebo, qual é a perspectiva? Informação. Da forma que você disse, é crescente, não vai parar. A situação da cannabis, a situação da psilocibina, né, o cogumelo, a ayahuasca, muita discussão, muita polêmica no meio disso tudo, né? Mas quando a gente informa, quando a gente traz dados estatísticos, quando a gente percebe o movimento que essas substâncias trazem, né, para cada indivíduo e para nós mesmos, a gente ganha uma sede maior de falar das infinitas possibilidades que os psicodélicos têm de trazer cura. E a cura fica uma palavra meio esvaziada, na verdade, né? Como tantas outras palavras que a gente tem. A cura é um processo. É um processo. Como a Gabi falou, sustentar a experiência psicodélica também é passar pelo processo que vem depois, não só durante a experiência. Então, é compreender que a cura ela é como se fosse uma chave fechadura, né? A experiência psicodélica. Então, vem a demanda psíquica, os traumas, ou mesmo experiências muito alegres, de coisas que a gente muitas vezes precisa reviver para entender até o sentido de muitas coisas que a gente passa na vida. Mas a experiência psicodélica vem justamente para abrir esse portal da cura, que é um processo. Ela não precisa levar a vida toda arrastando, a pessoa não precisa levar aquilo para a vida toda, né? Ela pode integrar o que aconteceu. E isso vai se desenvolvendo. Por exemplo, a gente vem falando muito, através até do Fala Psicodélica, que é um Instagram, falando sobre a importância da arte. Porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa não consegue colocar em palavras a experiência, né? Mas ela consegue desenhar, ela consegue escrever uma música. Então, quais outros caminhos que também são terapêuticos a gente pode abordar? Eu acho que isso é uma perspectiva importante. Informação, para poder falar mais abertamente, cada vez mais, e começar a integrar, entender o que é integração psicodélica, sem ser essa nuvem onde somente o processo, somente o atendimento com o profissional terapeuta, né, tem efeito. Isso é super importante. Mas é começar a dar ferramentas, começar a dar ferramentas para que as pessoas consigam desenvolver a sua experiência através da arte e poder integrá-las ao seu processo individual e coletivo, gerando mudanças efetivas no seu dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Do ponto de vista do que a gente tem hoje da cannabis, né, que a gente mencionou já algumas vezes aqui, qual a perspectiva de vocês que atuam diretamente com a planta, com as substâncias, com os diferentes usos, qual a perspectiva daqui para frente como algo que pode trazer uma experiência significativa e uma mudança em determinados casos para as pessoas que utilizam as substâncias? Uma boa pergunta. Eu acredito muito no que a Luana falou em relação à parte de divulgação, porque os meios de mídia não querem entrar nessa briga, então é um por um mesmo, é o boca a boca que vai levando esse tratamento para as pessoas, e eu acredito muito que vai mudar porque não tem como você parar algo que já está acontecendo. Hoje já tem muita gente, hoje as associações juntas atendem mais de 500 mil pessoas, então é algo que não tem mais como parar. E eu acredito muito, mas muito mesmo, que a parte medicinal vai abrir portas para o recreativo.
Como que ela vai fazer isso? Ela vai desmistificando, ela vai mostrando que a planta não é tão maldosa assim, igual dizem, igual vendem para as pessoas. Que a planta cura uma criança, que a planta traz o alívio para um senhor de idade. Então, algo super seguro, algo super tranquilo de você escolher como o seu tratamento. Você ter essa opção, ter essa ferramenta, como a Luana falou, e aí dali para frente você poder fazer as suas escolhas, não você ficar limitado a um certo tipo ou outro certo tipo de tratamento. Então, a minha perspectiva é que só melhore daqui para frente. No caso do cogumelo, Gabi, você tem essa mesma perspectiva de que uma hora ele deixe de estar nesse limbo jurídico, como você colocou? Do ponto de vista cultural, social, você vê uma ampliação do seu uso no Brasil? É uma expectativa com uma mistura de esperança também, né? Mas tem acontecido alguns movimentos de pessoas se juntando para buscar exatamente essa regulamentação e para levar a informação, para levar a consciência mesmo sobre o uso dos cogumelos. Eu acredito muito que no futuro próximo a gente vai ter uma mudança de percepção, que eu acho que talvez essa seja a força que mova para a gente conseguir de fato uma regulamentação, né? Uma aprovação disso para um uso consciente. Eu acho que é moldando a opinião das pessoas, a opinião pública, a percepção que elas têm sobre isso, porque as pessoas ainda têm muito medo, as pessoas ainda têm muita desinformação, então isso acaba prejudicando. Como é que a gente vai conseguir ter uma regulamentação se a ideia da sociedade é de que essa é uma substância prejudicial, né? Então, esse trabalho que a gente faz aqui, eu acho que é fundamental para sustentar para o que vem depois. É um primeiro passo, né? E sempre levando isso que a Luana falou também da arte como integração, porque tem uma palavra que a gente usa muitas vezes para falar sobre a experiência psicodélica, que é inefável, que é aquilo que a gente não consegue colocar em palavras, que é muito difícil de descrever. Então, a arte também é tanto uma ferramenta de integração para aquela pessoa que está vivendo, quanto um meio para a gente expor isso para a sociedade, para as pessoas verem que muitas coisas boas vêm a partir dessa experiência. Não só para a vida particular da pessoa, mas para a sociedade, para o coletivo, né? Então, essas ferramentas artísticas todas, a pintura, o desenho, a dança, enfim, elas são muito potencializadas com o uso dos psicodélicos. É uma retroalimentação, né? Os psicodélicos geram a arte e a arte gera a experiência psicodélica também. Então, eu acredito que o caminho é esse que a gente está aqui, todo mundo fazendo, né, construindo. E não vai ser uma mudança rápida, não vai ser de uma hora para outra, é um trabalho, mas que a gente consiga continuar resistindo nisso, né? Pensando no que já é feito hoje com os pacientes, Gisele e Sandra, que atua com diversas questões relacionadas à saúde física e também à saúde mental. Vocês veem com bons olhos o uso de psicodélicos no Brasil daqui para frente? Você acha que esse uso pode se ampliar? Eu não tenho dúvidas, principalmente do poder que a cannabis tem de trazer qualidade de vida para os pacientes. E como o Davi falou, não tem como andar para trás. Não tem como. É daqui para frente. Muitos estudos científicos comprovam isso. Entendeu? Poucos aceitam, mas os estudos estão lá, estão mostrando isso. Então, é só daqui para frente. Sandra, você como educadora também pensando nessa questão que a gente está falando, que é, de algum modo, divulgar as questões e educar também nesse sentido. Como terapeuta, você percebe que esse uso tem aumentado e você acredita que possa seguir, como a Gisele falou, trazendo evidências de que é um bom uso terapêutico e, portanto, possa ser ampliado? Eu acredito muito que ele vá ser ampliado, né? Já está acontecendo lá fora de forma mais regulamentada, que ainda a gente está num processo um pouco mais lento. E acredito também que os profissionais das áreas, das terapias, né, vão precisar se especializar mais, porque hoje eu sinto que há falta de pessoas com esse olhar, né, dentro da psicoterapia.
Então, falta ainda bastante para a gente caminhar nesse sentido, né? Falta, por isso esse espaço é tão importante, sou muito grata por poder estar falando disso aqui, me sinto muito honrada, porque realmente a gente precisa de profissionais que tenham esse olhar. Eu ouço muito, mas a gente pode alcançar estados alterados de consciência sem o psicodélico. Pode sim, mas o uso do psicodélico está aí, né? Então, independente da escolha que a pessoa faça, eu tenho que estar pronto para isso, né? Então, é muito difícil falar disso sem passar pela experiência também, né? Que é uma coisa que eu considero importante. Como eu vou falar de uma experiência sem ter passado por ela? Como que eu vou falar de um processo terapêutico sem passar por um processo terapêutico, né? De alguma forma. Então, tudo isso, eu acredito muito que vai se tornar indispensável, né, a alguma certa altura, e eu tenho esperança que seja rápido. Que bom. Vocês têm alguma complementação, considerando isso que a gente falou, perspectivas e uso contemporâneo? Porque eu, entrevistando vocês, eu fiquei muito curioso para aprofundar cada um desses assuntos, né? Mas esse é o nosso primeiro episódio, então a gente vai dar uma pincelada em cada um deles, porque tem muitas perguntas para serem feitas, muito mais do que as respostas, sem dúvida. Então as questões são sempre muito maiores, né? A gente conhece ainda muito pouco, de um modo geral. Então, vocês querem complementar com alguma coisa, ou vocês acham que a gente caminhou bem até aqui, nesse nosso primeiro episódio? Eu queria agradecer em nome da associação pela oportunidade. Queria abrir um convite para todos os médicos que não se sentirem adeptos a estar receitando a cannabis, para que entrem em contato com a Associação Sagrada Cannabis, para que vocês possam ter acesso também a todos os estudos que a gente vem fazendo ao longo desses anos, para vocês conseguirem ter a visão de quanto vem melhorando a vida dos pacientes e quem sabe seja uma alternativa para você levar para o seu paciente. Queria agradecer a Luana, ao PP pela oportunidade. Queria agradecer também ao Daniel e todos os integrantes que comigo fazem parte da associação e ao Dr. Padilha, que vem ajudando nós na parte jurídica. Eu queria só falar mais uma coisa que passou pela minha cabeça, a gente vive numa sociedade, a sociedade ocidental, materialista, muito focada na ciência, e que isso tem, obviamente, sua importância, mas a gente renega muito o valor da arte, da cultura, da espiritualidade, como se essas fossem coisas secundárias dentro da experiência da existência humana, né? Dentro do que é ser um ser humano. A gente deixa isso muito de lado. A gente menospreza o valor dessas coisas. E ainda mais vivendo no contexto da cidade, então muitas vezes a gente está longe da natureza, é asfalto, é cimento, é prédio, barulho, correria, e a gente vai, de uma certa forma, achatando os nossos sentidos, achatando a nossa percepção, vai comprimindo tudo, né, na nossa psique. Ela fica num estado muito mais retraído. E isso está totalmente ligado com questões de depressão, de ansiedade, enfim. E os psicodélicos, eles abrem, assim como Aldous Huxley falava, né, as portas da percepção de fato. E às vezes o simples fato de você conseguir olhar para a natureza, enxergar a beleza nas coisas, que isso também é um outro sintoma que quem tem depressão apresenta muitas vezes, né? Não consigo ver beleza em nada. Os psicodélicos, eles abrem essas possibilidades, eles ressensibilizam os nossos sentidos dentro do nosso existir. Então, que a gente consiga também olhar para isso com a seriedade que merece, porque a cultura, a arte, a beleza não são menos dentro da nossa experiência. Alguém quer complementar? Inclusive, é uma das formas da gente achar sentido na vida, né? E o sentido é aquilo que nos guia, que nos dá força, que nos leva para algum lugar. Então, de acordo com Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele diz que há 3 formas de encontrar sentido na vida: uma obra a realizar, alguém para amar, ou saber contemplar a natureza, né? E todas as belezas que nela existe. Então, se há uma forma de encontrar sentido, a importância é
inefável. Não, que ótimo. Ótimas palavras para a gente terminar essa nossa conversa, que é apenas o começo, né, de um debate muito necessário. Você falou sobre a questão da ciência, que é de fato muito importante, a gente tem que trazê-la também para o centro da discussão, mas sabendo aproveitar e valorizar, na medida exata, os conhecimentos ancestrais, a sabedoria indígena, a cosmovisão dos indígenas do Brasil, de onde vem a ayahuasca e tantas outras substâncias psicodélicas, porque a gente conhece ainda muito pouco sobre isso, do ponto de vista científico, do ponto de vista cultural e de suas possibilidades de uso. Então, o que eu espero é que esse tenha sido só um primeiro debate. A gente vai ter muitos aspectos para discutir, no sentido da legislação, no sentido jurídico, mas também no sentido científico e cultural. Ampliar essas discussões e aprofundar, porque os psicodélicos, como vocês todos disseram, eles vieram para ficar, não tem como voltar para trás. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês por essa conversa, a Luana, ao Davi, a Gisele, a Gabriela e a Sandra, e que a gente possa ter outras conversas nesse sentido. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e convidar para seguir assistindo, consumindo esse tipo de conteúdo. Se você tem interesse, a gente vai produzir uma série sobre isso, a Casa Hairá convida para isso, e estamos aí para mais uma conversa logo logo. Obrigado a todos vocês.